Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que nós pudéssemos de fato atrair a presença do Senhor para este momento agora. Eu queria realmente poder te encorajar nessa noite. Talvez você está aqui como um visitante. Talvez você está aqui a primeira vez falando assim: cara, eu vim aprender uma coisa diferente. Eu vim talvez conhecer Jesus. Você vai conhecê-lo nessa manhã. Mas sabe, assim como Paulo declarava e na sua carta envia para a igreja de Corintos que a nossa pregação, ela não deve ser apenas baseada em filosofias humanas, em palavras de persuasão e convencimento, mas sim com o poder de Deus. Eu creio que nós precisamos ser uma geração que manifestamos e carregamos o poder de Deus. É chegado um tempo de nós voltarmos a viver o sobrenatural de Deus como uma rotina nas nossas vidas. Existem palavras, já foi declarado essa manhã, existem palavras, existem vitórias, existem liberações dos céus que já estão prontos para mim e para você, e nós não vivemos porque nós não fizemos o claim dessas coisas. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos agora e você pudesse elevar o seu coração diante do Senhor. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, aumenta a nossa fé nessa manhã. Shorekandarabasuri comandarabashi. Rabashurera labasuri comandarabashi labasuri andarabas. Romaya suri kere bashuri bi andarabasuri kere bashuvi aramandarabas. Pai, leva a nossa mente, leva o nosso coração agora, Senhor Deus, num lugar de encontro com o Teu Espírito. Pai, leva o nosso espírito, Senhor Deus, num lugar, Senhor Deus, de encontrar, Senhor Deus, as impossibilidades do Senhor agora. Encha o nosso espírito, Senhor Jesus. Encha-nos de fé agora, de acreditar no impossível de Deus. Pai, nos atraia para mais próximo do Senhor. Deus, eu creio, Pai, o Senhor está aqui, o Senhor é real, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é único, o Senhor é digno de toda a honra e toda a adoração, e não há nada que se levante, não há nada que se estabeleça, que permaneça e fica de pé diante da majestade do Senhor. Não há nada, Senhor Deus, que se levante para trazer confusão, desordem, mentira, destruição, engano, Senhor Jesus, que se fique de pé diante do poder, da autoridade, do nome de Jesus Cristo. Eu creio, Deus, que essa não é uma manhã comum. Eu creio, Deus, que esse não é um encontro comum. Eu creio, Senhor, que não é uma reunião qualquer, Senhor Deus, ou ordinária, ou repetitiva, ao qual nós viemos para cá, nos sentamos e, Senhor Deus, e recebemos apenas aquilo que nos agrada. Mas eu creio que essa é uma manhã profética que o Senhor marcou para mudar destino, mudar vidas, mudar história, colocar fim, Senhor Deus, em algumas coisas que não farão mais sentido e não podem mais nos acompanhar para o restante da nossa história. Eu creio em nome de Jesus, e a palavra do Senhor, eu creio que nessa manhã o Senhor está se levantando do seu trono de justiça para advogar causas dos seus filhos nessa manhã no meio da igreja. Eu creio em nome de Jesus que nessa manhã o braço forte do Senhor está estendido sobre os seus filhos para trazer cura, salvação, libertação, restituição, mudança em nome de Jesus. Pai, dá-nos fé agora, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor Deus, aumenta a nossa fé agora para nos envolver com o Teu Espírito. Pai, aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Não nos deixe titubear, duvidar, Senhor Deus. Não nos deixe olhar para as naturalidades das coisas agora, mas eleva o nosso espírito, Senhor Deus, no lugar onde nós vemos a reconhecer a Tua glória, o Teu poder e a Tua majestade. Eu quero trazer a consciência para nós vamos ficar nesse espírito. Eu quero que você não olhe para o lado. Se possível, não vá no banheiro. Se possível, não vai ter sede agora, em nome de Jesus. Tenha liberdade. Essa não é uma manhã de nós ouvirmos apenas uma palavra do Senhor. Essa é a manhã de nós experimentarmos da bondade do Senhor, da intervenção divina de Deus.
Como declaramos, existe algo que se levanta contra a minha vida e contra a sua, querendo nos parar, querendo nos destruir, querendo nos fazer retroceder com o Senhor. Mas eis que o Senhor se levanta no seu trono de justiça nessa manhã, se colocando diante de nós, mediante a tudo aquilo que quer nos derrubar, para destruir as obras do inferno e declarar justiça, salvação, redenção, mudança sobre os seus filhos. Uma manhã ao qual o Senhor irá compartilhar com a sua igreja a autoridade de Jesus, a ousadia de Deus, o poder do Senhor sobre nós, revestimento no Espírito. Essa é a manhã de você colocar diante do Senhor toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, toda a causa impossível, toda a barreira, toda a corrente. Eu creio. Correntes irão ser quebradas, muralhas irão ser derrubadas, diagnóstico da terra serão mudados. Eu creio em nome de Jesus. Não é uma manhã de você entender com a sua mente, mas é uma manhã de você se lançar com o seu espírito em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, aonde a mente não alcança, aonde as minhas palavras não chegam, aonde eu não tenho a capacidade, mas o teu Espírito conhece, mas o teu Espírito consegue, mas o teu Espírito sonda. Chorerarabassorebeque, aramandarabassore comandarabás. Há uma manhã de libertação, há uma manhã de libertação, há uma manhã de libertação em nome de Jesus. Ei, Rabaxê. Uma manhã onde o jugo será despedaçado, onde a condenação será removida, aonde a acusação será frustrada em nome de Jesus. Não se escandalize nessa manhã. Isso é o som de corações quebrantados diante do Senhor. Não se escandalize nessa manhã. Esse é o som de corações quebrantados diante do Senhor. Esse é o som do clamor do seu povo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Chorerarabasure candarabás, arabaxererarabassô, aramandarabassô, rebecomandarabaxê, oramandarabaxererarabassô. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Roma mandarabaxê, recandarabassô, rebecomandarabaxê. Eu quero te dar a liberdade nessa manhã para você continuar assim diante do Senhor. Mas aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa manhã, que eu quero compartilhar conosco, é: lembre-se daquilo que o Senhor fez. Escute algo, eu quero te dar a liberdade, concentre-se no Senhor. Nós precisamos entender que como igreja, o que nós fazemos, o que nós nos relacionamos, o que nós conversamos, o produto que nós trabalhamos, se assim pudéssemos falar, são vidas, são histórias, são pessoas. O que nós fazemos aqui, falando sobre mudança de destino, cura, transformação, libertação, sabe, o que nós pregamos aqui, o que nós declaramos, o que nós confessamos, é um peso muito grande. Quantos concordam comigo?
É a sua vida, é o seu destino, é a sua história, é o seu futuro, é a sua família, é você, é muito pesado, são vidas. E nós precisamos entender que nós não podemos tratar com levianidade, sermos levianos quando o assunto é destino e mundo espiritual. Quando o assunto é batalha espiritual, quando o assunto é Deus nos atraindo para o seu favor e o inimigo querendo destruir as nossas vidas. Sabe, eu estou muito pego nessas últimas 2 semanas, mas principalmente nessa última semana. Talvez alguns sabem um pouco das histórias, talvez alguns participaram de alguns momentos como esse, talvez outros não, mas a quantidade de testemunhos que nós temos ouvido, sabe, de pessoas sofrendo, de pessoas realmente tendo pensamentos e desejos suicidas, pessoas pensando em abandonar suas casas, pessoas pensando em divorciar, pessoas não querendo mais viver, pessoas saem de casa, bate carro, perde emprego, discute, briga com outras pessoas. A gente vai conversar um com o outro, dá um arranca-rabo, e às vezes uma palavra sem querer colocada no lugar errado, já é uma oportunidade para criar discórdia, quebrar relacionamentos, quebrar vínculos, arrumar discórdia, divisão, destruição, e talvez incapacitar uma pessoa de viver uma bondade ou um futuro junto com o Senhor. Faz sentido? O que nós vivemos é muito sério, irmão. O que nós falamos a respeito do Senhor, não dá para eu e você nós brincarmos com Deus. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O inimigo, ele não brinca. O inimigo não vai, eu vou só tentar um pouco a vida dessa pessoa, tirar ela um pouco do eixo, porque é legal brincar com ela, irmão. Não. A oportunidade mínima que nós abrimos legalidade para o inimigo, o papel dele é acabar com as nossas vidas. Não porque ele se preocupa tanto conosco, porque ele quer ferir o coração de Deus. E Deus ama tanto a mim e a você, e sabe que se machucar a nós, isso fere o coração do Senhor. Se assim possível fosse. Por isso nós precisamos estar aware da situação. Por isso que quando a gente vai falar sobre libertação, vai falar sobre inferno, vai falar sobre mudança, vai falar sobre algo profético, vai falar sobre esses assuntos aqui, é normal. O inimigo cria qualquer impossibilidade para as pessoas não virem à igreja. Porque ele sabe que é uma manhã diferente de todas as outras, é a manhã que muda destinos e muda vidas. Exemplo, recebi mensagem hoje da manhã, pessoas não vão, contraíram virose, não dormiram a noite inteira, tiveram um pesadelo. Teve irmãos vindo para cá que tiveram acidente com carro nessa manhã. Porque o inimigo sabe daquilo que Deus vai fazer com as nossas vidas hoje. Não, vocês não entenderam. O inimigo sabe o que Deus vai fazer com as nossas vidas hoje. Quantos aqui passam por problemas? Se alguém não levantou a mão, deixa eu conversar com você depois do culto. Por favor. Nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por desafios, uns mais, outros menos. Cada um sabe a dor que pode suportar, amém? Não tem como nós compararmos quem dói mais, quem dói menos. Mas às vezes a gente chega em lugares, a gente chega no final de estradas que parece que é o fundo do poço. Alguém já chegou num lugar como esse? Só eu? Glória a Deus. Então eu acho que eu estou na igreja errada, Senhor. Alguém? Alguém já? Alguém já chegou num lugar onde falou assim, cara, parece que Deus me abandonou? Parece que Deus me esqueceu, parece que Deus me deixou, parece que Deus não me escuta mais, parece que as minhas orações batem aqui nesse teto e não alcançam o coração de Deus. Sabe, às vezes nós passamos por tantas coisas ao mesmo tempo que cria em nós esse sentimento de opressão, esse sentimento de sufocamento, esse sentimento de que eu não vou dar conta. Alguém já passou por isso? Me ajudem. E é nestes momentos que nós precisamos estar mais atentos, mais vigiantes, ter o máximo de cuidado possível. Porque é nesses momentos que o inimigo aproveita da oportunidade para arregaçar com a nossa vida. Para arregaçar conosco. Sabe, é em momentos como esse que as pessoas colocam, o inimigo coloca, ou até mesmo usa pessoas à nossa volta para colocar esse tipo de pensamento no meu coração e no seu. Será que vale a pena então seguir a Jesus Cristo se você sofre tanto assim? Será que vale a pena então viver na igreja, ser crente, seguir a Deus? Se você vive desse jeito, se você só passa problema. Porque quando você estava antes, sem Jesus, quando você não era crente, parecia que a tua vida era muito melhor. É ou não é? Nós precisamos ter percepção, discernimento espiritual, porque se nós alimentarmos esses dados do inimigo, irmão, rapidamente a gente abandona o Senhor. Mesmo sabendo que o Senhor nunca nos abandonou. Sabe, é momentos como esse que nós nos sentimos sufocando, pressionados, que o inimigo coloca uma sementinha,
larga tudo. Abandona tudo. Vira as costas. Tem um casamento melhor para você. Tem uma família melhor para você. Tem um emprego melhor para você. Ei, quer saber? Você não dá conta mesmo, você é insuficiente. Você é um lixo. Eu nem sei o que você está fazendo ainda aqui. Eu não sei por que você está vivo ainda. Cara, quer saber? Acaba com o problema. Você é o problema. Se nós alimentamos esse tipo de sementinha, nós acabamos interrompendo algo que nunca foi direito nosso, mas sempre foi graça de Deus, que é a vida que nós temos. Faz sentido? Mas nós estamos sufocados, a gente olha para o lado e fala: alguém me ajuda, ninguém me ajuda, meu irmão não me ajuda, o pastor não me ajuda, meu líder não me ajuda, as pessoas não me ajudam, quer saber? Ninguém presta. Nós entramos num ambiente de solidão. E eu e você somos muito fracos quando nós andamos sozinhos. Faz sentido? Por isso nós precisamos cuidar, porque sofrimento, desafios, problemas, todos nós vamos passar, sendo do mundo ou sendo do Senhor. Porque essa vida é cheia de acidentes, desafios, porque nós vivemos num mundo em que é caído, afetado pela queda, afetado pelo pecado. Então o cristão passa problema e desafio, assim como o não cristão também passa. A diferença é que o cristão, ele cria às vezes no seu coração um sentimento de que porque agora ele é de Jesus, a vida tem que ser cheia de flores, cheia de rosas, ao qual não é. Pelo contrário, talvez a gente venha a sofrer mais coisas porque nós estamos tentando e lutando viver de uma forma ainda mais correta, ao qual o mundo não vive. Então nós vamos encontrar mais dificuldade, mais barreira, e aí nós vamos ter talvez a sensação de que está mais pesado. Mas todos os desafios, problemas, angústias, provações, nós estamos estudando isso no nosso GC, que nós passamos quando estamos com o Senhor, em todas elas o Senhor busca apenas um único objetivo: o nosso resgate, a nossa salvação, a nossa pureza, a nossa santidade e a nossa intimidade com Ele. Enquanto o mundo, nos seus desafios e problemas, apoia a sua fé em nada, pois não existe uma fé verdadeira fora do Senhor. Se apega em riqueza, se apega em pessoas, se apegam em falsos âncoras que possam se ajudar, mas no final eles acabam tendo um encontro com o vazio. Faz sentido? Mas se nós não temos esse discernimento e não entendemos essa perspectiva, nós começamos a duvidar da capacidade do poder do nosso Deus. Nós deixamos de trazer à existência promessas, liberações, vitória, vida ao qual o Senhor já liberou por mim e sobre você. Nós passamos a ser incrédulos, nós passamos a amaldiçoar muitas vezes até mesmo o nosso próprio Deus, por não sabermos lidar com os nossos problemas e com os nossos desafios. Eu quero dizer uma coisa para você: andar com o Senhor tem sim os seus desafios. Mas andar com Jesus é a melhor escolha que eu e você podemos fazer. Andar com Jesus tem problemas, sim, mas andar sem Ele os problemas são ainda maiores. Andar com Jesus vai ter desafios, porque Ele vai tirar de nós tudo aquilo que não é parecido com Ele. E nós vamos ter que lutar com as nossas lutas internas, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, tudo aquilo que não é bom em nós, para podermos experimentar tudo aquilo que de fato nós queremos com o Senhor. E nós precisamos ser muito sensíveis, porque eu tenho percebido que nós estamos sucumbindo. A gente já falou um pouco isso no culto do Oringamol. Nós estamos sucumbindo, deixando com que os nossos pensamentos e as nossas emoções falem mais alto do que a palavra de Deus. Ninguém pode colocar um fim na tua história se o Senhor não colocou. Ninguém pode declarar uma coisa sobre a sua vida se Deus não declarou. Ninguém pode dizer para você o que você é ou o que você não é se a Bíblia diz algo ao teu respeito que é diferente do que aquilo que alguém fala. Nós não podemos nos mover por palavras persuasivas, por opiniões, por achismos, por sistemas ou por coisas à nossa volta. O cristão só está na terra, mas ele já não vive mais nessa realidade. Eu queria trazer essa consciência para nós cuidarmos como nós estamos nos portando mediante aos nossos desafios, mediante as coisas que tentam nos sucumbir. Para ser bem sincero com você, eu não sei para onde nós vamos aqui agora, mas eu sei que Deus fará grandes coisas nessa manhã. Eu creio que nós sairemos daqui mudados em nome de Jesus. Quantos creem junto comigo? Sabe, a nossa tendência quando nós estamos passando em meio a desafios e problemas, a gente tende a achar que parece que todos os problemas eles vêm tudo de uma vez só. Alguém já passou por isso? Sim ou não? Parece que nunca vem problema, e quando vem todos, e abraça a gente, não pega da perna, do braço, do pescoço, a gente sai. A grande questão é que muitas vezes todos esses problemas eles já estão lá. A diferença é que o nosso foco não está neles. A diferença é que a gente não está aware da situação.
Então quando um problema ele vem de uma forma ainda mais forte, ele bate em nós, a gente começa a ter consciência que o problema existe. E aí então a gente abre os nossos olhos e olha para ele. E aí a gente vê que ele trouxe os primos, irmãos, parentes, a família toda. A questão não é que todos os problemas vieram de uma vez só. A questão é que agora você abriu os teus olhos para entender o tamanho do problema que a gente tem. E se nós não sabemos lidar com tudo isso, a gente vai sucumbir. Os problemas de família, o meu casamento não está bom. Ele não acontece da noite para o dia, ele é uma consequência de fatores até chegar no momento que ele vai explodir. O meu trabalho não está bom, é uma consequência de negligência sua, ou da empresa, ou dos relacionamentos que chegou num ponto ao qual você não consegue suportar mais. O meu problema com Deus, que Deus não me responde, talvez é uma falta de disciplina, de uma construção de intimidade com o Senhor. E aí quando agora as coisas apertam, você clama a Deus por não ter conservado a intimidade e aprender a ouvir a voz de Deus. Você acha que Deus não está contigo, mas Ele sempre está do seu lado. Então nós precisamos tomar cuidado para nós não sucumbirmos mediante aos nossos problemas e desafios e deixarmos de ver a graça e a bondade do Senhor. A Bíblia ela conta um salmo lá no Salmo 77. Esse salmo ele não está relacionado a um contexto histórico da Bíblia, né? Muitos salmos eles são escritos como ajuda de oração, de adoração, de declaração para nos ajudar a nos expressar diante do Senhor. Às vezes nós passamos por tantos problemas ou até mesmo por tantas alegrias que a gente chega diante de Deus para ou agradecer ou para, né, orar e interceder. Às vezes nos faltam palavras, sim ou não? Então sabe como colocar elas no lugar. Então os salmos nos ajudam como um aio, como um guia para nos ajudar a nos expressar diante do Senhor. Mas ele conta um salmo de que um homem ele estava passando por um grande problema, uma grande aflição. Ele estava passando por algo que ele não sabia lidar. E olha aonde os seus pensamentos e a sua percepção o levou. A Bíblia diz, Salmo 77, no versículo 1, ele diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Alguém já passou por um momento como esse que a sua alma estava inconsolável? Chegava diante do Senhor para orar e não conseguia concentrar. Chegava diante do Senhor, parecia que fazia até mais mal do que bem. Mediante a tanta pressão, a tantos desafios, a tantos problemas, a tanta angústia. Alguém? Eu já. E é difícil. Mas a primeira reflexão que a gente fala aqui é que quando este homem ele identificou que estava passando por um problema, a primeira iniciativa dele não foi questionar, abandonar, sair correndo, se interter, buscar apoio em outras pessoas. Ele diz, quando eu identifiquei isso, eu saí correndo para clamar a Deus. Mediante aos nossos problemas, desafios, angústia, tribulações, pressão, a nossa primeira atitude deve ser correr para a oração. Os dias de maior batalha devem ser os dias de mais oração. Principalmente quando é batalha interna. Pois nós não sabemos lidar com elas. Faz sentido? Primeira coisa, qual é a nossa atitude quando o calo aperta? Vou ligar para o pastor. Tem que ligar. Liga, para nós orar junto. Mas o pastor não pode fazer aquilo que somente o Senhor pode. Sabe, irmão, vai chegar dias difíceis. Talvez você está passando por um. Talvez você está desesperado para sair dele. Mas nós não podemos deixar de buscar a face do Senhor. Pode parecer que Ele não está respondendo, mas o fato dele responder ou não, o qual pode ser uma mentira, uma má percepção nossa, não quer dizer que a gente deve parar de persistir e de buscá-lo. Pois Ele é a única resposta que temos. Ele é a única saída que nós temos. Ele é o único meio que nós podemos de fato sermos salvos e libertos. Quando estou angustiado, busco ao Senhor. Qual que é o nosso motivo? O que a gente faz quando está angustiado? Grita, chora, espragueja, começa a duvidar, começa a questionar a bondade de Deus, ou se Deus está conosco ou não, ou nós verdadeiramente buscamos ao Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos inconsoláveis mediante aos nossos desafios? Às vezes a nossa mente acusa, sim ou não? A mente não para, a gente coloca a cabeça no travesseiro, meu irmão, parece que está mais barulho lá dentro do que se você fosse para a avenida. É ou não é? Sim ou não? Estou aqui comigo? Às vezes a nossa alma, como ele está falando assim, ó, estou passando por uma angústia tão grande que a minha alma está inconsolável. Parece que às vezes não há palavra que nos console. É ou não é? Às vezes parece que não há palavra que nos acalme o nosso coração. Sabe quantos de nós passamos por momentos ao qual a nossa alma está tão perturbada e atribulada que nós não conseguimos descansar? A nossa angústia, a nossa aflição é tão grande. E aí ele segue dizendo, mediante essas circunstâncias, lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece.
não permites fechar os olhos, tão inquieto estou que eu não consigo nem falar. Olha o nível de angústia, talvez de opressão que esse homem vivia mediante a esta situação que ele vivia. Ele lembrava de Deus e ele começava a gemer, suspirar. Ele começava a meditar, tentar encontrar uma forma de ser consolado pelo Senhor, e o seu espírito desfalecia, ele não tinha forças. Ele dizia assim: Deus, eu não consigo, parece que eu não consigo nem te ver, Senhor. A minha angústia, a minha dor e os meus problemas são tão grandes que não me deixam fechar os olhos para dormir. Tão inquieto eu estou que não consigo falar. Alguém já passou por uma ansiedade tão profunda que às vezes não consegue nem falar? Mas deixa eu acalmar um pouco, porque eu não consigo nem falar. E às vezes são só sensações. Às vezes são só nossa percepção sobre os fatos. Às vezes o problema é muito menor do que a gente está vendo, mas por a gente não saber lidar, a gente é tão mexido com ele. Faz sentido? Olha isso, pensar em Deus para esse homem, meditar, ler a palavra, algo que nos acalmaria, dependendo das situações, nos gera ainda mais impaciência e aflição. Sabe, o salmista, que ele não conseguia nem dormir, descansar, ele estava tão inquieto e aflito que não conseguia colocar em palavras, e o seu espírito desfalecia. E aí ele começa então, o que todos nós muitas vezes fazemos, no versículo 5 ele diz: então eu fico a pensar nos dias que se foram e nos anos há muitos passados. Quantos de nós, quando estamos passando por angústias, problemas, dificuldades, dead ends assim na nossa vida, a gente tem a tendência a tentar lembrar dos dias anteriores, onde tudo era alegria. Aquilo que eu falei antes, alguns de nós começam a lembrar de quando não viviam com Jesus e não passavam por trás problemas. E quando nós começamos a alimentar isso, se não for de uma boa perspectiva, nós começamos a ter saudades daquilo que Deus não quer mais que a gente tenha. A gente começa a ter vontade de coisas que o Senhor já não quer mais que pertençam à nossa vida. Aqui também ele começa a questionar a bondade de Deus, se Deus está junto com ele, porque quando nós começamos a caminhar com Jesus, o primeiro amor é tão maravilhoso, o primeiro amor é tão lindo, né? A gente começa a ver tantas coisas maravilhosas com o Senhor, mas chega para todos nós o momento em que criança precisa se tornar adulto, então começa a vir os desafios, começa a vir sim os nossos challenges, a gente precisa ser esticado para crescer, sim ou não? E às vezes, por não saber lidar com esse, nós começamos a lembrar: ah, Senhor Deus, eu lembro daquele dia, daquele tempo que era tudo maravilhoso, que eu orava e tu respondia, que eu colocava a mão e multiplicava, em que eu falava sai e saía todo mundo. Senhor Deus, eu lembro dos dias de maravilhas do Senhor. Deus, o que aconteceu agora? E a gente começa a ter saudades e não começa a entender e relacionar com processos ou com coisas que Deus está fazendo em nós agora. A gente começa a questionar a Deus sobre os caminhos ao qual Deus está nos levando para nos ajudar a transformar e a crescer, sim ou não? Às vezes a gente pondera como era a nossa vida sem Jesus, talvez menos sofrimentos, menos desafios, menos tribulações, ou até mesmo pensamos nos dias de bonança e bênçãos com o Senhor e sentimos falta, ou questionamos: Deus, porque eu estou passando por tal situação? E nós não paramos para entender que às vezes questionar a Deus sobre o que nós passamos pode ser uma afronta para aquilo que Deus está nos fazendo viver para sermos transformados. Às vezes questionar a Deus pelo que nós estamos passando pode ser uma afronta e uma falta de fé, de nos relacionar com o processo que Deus está nos submetendo. O povo de Israel questionava Deus através de Moisés: e aí, Moisés, nos tirou do Egito para morrer de fome no deserto? E aí, Moisés, nos tirou do Egito, onde nós éramos escravos, para nos levar para uma terra prometida, e agora paramos no meio desse mar aqui, os egípcios estão vindo, o mar à nossa frente. E aí, nos tirou de lá para morrer? E aí, Moisés, nos tirou do Egito para passar frio aqui, para não ter onde nos acampar, para não ter provisão. Melhor ficássemos vivendo como escravo. Melhor então era viver quando eu era do diabo, porque aí então, pelo menos eu tinha casa, eu tinha comida, não tinha problema, estava tudo suave. Às vezes nós questionamos a Deus sobre aquilo que passamos. Pode ser uma falta de fé nossa de nos relacionar com o processo que Ele está nos levando, que é muito melhor do que nós imaginamos e pensamos. E aí ele começa a dizer: de noite recordo as minhas canções. Quando começa a lembrar desses tempos, recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Depois que esse homem ele começa a estar angustiado, deixa sua mente começar a acusá-lo, a questionar sobre Deus. Depois que esse homem então ele começa a não conseguir falar, a já ter deixado que a sua alma fosse sucumbida por pressão, por angústia, por medo, talvez por as impossibilidades e temores à sua volta. Aí então agora ele começa a dizer: o meu coração então medita e o meu espírito pergunta.
Porque quando nós estamos tão sufocados, ou quando nós só vemos montes à nossa volta, há uma tendência em todo ser humano a pensar da mesma forma. Ele diz assim no versículo 7, começa a pensar, irá o Senhor nos rejeitar para sempre? Será que Deus me rejeitou? Jamais Deus tornará novamente o seu favor a mim? Desapareceu para sempre o amor de Deus para comigo? Será que acabou a promessa de Deus? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Será que Deus, em sua ira, refreou a sua compaixão? Será que Deus parou de ser compassivo? Será que Deus parou de ser bondoso e misericordioso? Tem alguém aqui que já fez algum tipo de questionamento a respeito disso? Mediante um problema? Talvez você está fazendo ele agora, e está tudo bem. Talvez é só uma falta de percepção sua. Mas olha quanto nós precisamos cuidar do nosso coração e da nossa mente sobre aquilo que nós estamos falando, sobre a seriedade, sobre a nossa vida com o Senhor. É que quando nós passamos por desafios, e eles virão, meu irmão, nós temos que cuidar do nosso coração, o nosso espírito, para que nós não venhamos a produzir esse tipo de pensamento, porque nós sabemos, é uma máxima hoje em dia, né? Os nossos pensamentos vão gerar as nossas crenças, as nossas atitudes, os nossos resultados. Então se eu começar a alimentar a minha mente, Deus me esqueceu, Deus me rejeitou, o amor de Deus parou, acabou a promessa de Deus para a minha vida, Deus não é mais misericordioso comigo, Deus não é mais compassivo para comigo, eu irei começar a internalizar essas crenças e eu começarei a ter atitudes baseadas nelas, e então eu colherei resultados ainda piores. Tem alguém junto comigo aqui? Quantos de nós temos a tendência a questionar coisas como essa em meio aos nossos desafios? Mas a verdade é que o Senhor jamais nos rejeita. Eu posso dar glória a Deus por isso? O Senhor jamais apartará o seu amor de nós. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? As promessas do Senhor, elas são para sempre, eternas. Não há nada que eu faça, que você faça, que mude o coração de Deus. Não há nada que eu faça ou você faça que mude o coração compassivo, misericordioso, gracioso de Deus. Eu e você, da história do Senhor, o que somos, quem é o homem para que possa intervir nos planos insondáveis, nos caminhos insondáveis de Deus? Quem é o homem que acredita que pela sua ação ou não ação vai interromper um processo e um destino que foi criado pelo próprio Deus? O que nós podemos fazer não altera e não muda o caráter de Deus. Faz sentido? Você dizer que Deus te rejeitou, você dizer que Deus te ama, não muda o coração de Deus, mas muda a sua atitude diante do Senhor. Mas muda a sua entrega e a sua visão a respeito de Deus. Faz sentido? Nós precisamos cuidar para não chegarmos nesse ponto de questionarmos a capacidade e o poder de Deus e o caráter de Deus. Porque esse homem, na sua angústia, ele foi tão longe, mas tão fundo, a ponto de chegar no versículo 10 e dizer: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Olha que loucura, e tão longe, tão fundo no poço um homem e uma mulher conseguem ir quando nós alimentamos mentiras do diabo, quando nós damos atenção mais para os montes, para os problemas do que para o Senhor. Nós questionamos a capacidade de Deus ter poder ou não ter poder para mudar a história. Esse homem chegou a questionar assim: essa é a minha enfermidade, Deus parou de ser Deus. Alguém aqui já parou para pensar sobre isso? Parece que Deus deixou de ser Deus. O salmista chegou a ponto de pensar que estava sofrendo porque Deus não temia, porque achava que o poder de Deus já havia sido parado. Como podemos chegar a tamanha depravação e pensar na incapacidade de Deus? É aqui nesse momento que, quando muitos chegam, tendem a abandonar a Deus e alguns casos abandonar até a si mesmos. Essas dúvidas e esses medos procedem da falta e fraqueza da fé e da corrupção de uma mente destemperada. O desânimo de espírito e a desconfiança em Deus sobre a aflição são muitas vezes as enfermidades das pessoas boas, e como tal devem ser refletidas por nós como tristeza e vergonha. Quando a qualquer momento o inimigo, ou os nossos pensamentos, ou esse tipo de comportamento estiver operando em nós, devemos suprir o seu surgimento e não permitir que o espírito maligno fale. Devemos reprimir as insurreições da incredulidade. Nós devemos perceber e entender, e quando chegarmos a esse ponto, nós devemos parar, nos levantar e colocar um fim nesses pensamentos consumistas.
Pastor, mas como então que eu mudo isso? Como que eu saio desse poço? Como então eu reverto essa situação? Como então eu pego e eu mudo a minha história e começo a acreditar na bondade de Deus? O salmista, ele nos dá esse exemplo a partir do versículo 11. Ele diz: então, quando eu chegar nesse momento, a ponto de entender que eu começo a duvidar da capacidade de Deus, eu recordarei os feitos do Senhor. Eu recordarei os teus antigos milagres. Eu meditarei nas tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Quem é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres e mostra o teu poder entre os povos. A arma que eu e você temos para combater a nossa mente, o inimigo, sabe, os problemas, as angústias, as pressões, é nos recordarmos dos feitos do Senhor, ao qual Ele já tem feito e expresso na minha vida e na sua. Ninguém tem poder de fazer o que o nosso Deus tem poder. Não existe um outro caminho para tirar você do problema, da tristeza e da angústia, porque quando chega em momentos como esse, a gente procura e atira para tudo quanto é lado. Eu vou para todas as religiões, qualquer face de que possa me ajudar e me curar, eu vou buscar. Não existe um Deus como o nosso Deus. Não existe um outro meio de alcançar a Deus se não for por Jesus Cristo. Não tem como, é busca vazia. Não tem como. Pastor, mas tem aparência de bondade. Meu irmão, o inimigo para te comprar também tem aparência de bom. Mas então depois que você está no anzol dele, é dead end para mim e para você. Não existe um meio a chegar-se a Deus se não for por Jesus Cristo. E não existe um Deus mais poderoso como o nosso Deus, que opera milagres no passado, no presente e continuará operando até toda a eternidade. Eu quero que você recorde nessa manhã, eu quero lembrar você, eu conheço irmãos aqui, e eu tenho orado pela sua vida que estão passando por problemas como esse, momentos de angústia. Meu irmão, lembra do dia, como salmista: Senhor Deus, me lembra do dia da minha salvação, devolve a minha alegria, porque um dia eu estava nas mãos do diabo, mas hoje o Senhor com seu sangue na cruz comprou a minha vida e hoje eu sou salvo. Lembra, meu irmão, se você hoje está aqui reclamando de um problema, é porque você chegou até aqui. Lembra, meu irmão, se hoje você está aqui chorando, passando por um problema, é porque a mão poderosa de Deus te sustentou até o dia de hoje. Quantas coisas você podia ter passado, quantas vezes você já podia ter interrompido a sua vida antes, quantos problemas, quantos livramentos o Senhor te deu, e você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Escute, uma boa notícia: você não morreu, você não foi consumido, você não foi tragado. Foi doído, foi difícil, mas o Senhor te trouxe até aqui. Lembra das palavras do Senhor lá atrás, que hoje são verdades. Lembra de coisas que você orava lá no passado, no teu quarto, na tua casa, na casa dos teus pais ainda, e hoje você desfruta delas. Lembra do que o Senhor fez na sua palavra. Todos aqueles milagres que Deus fez na palavra dele são reais e são visíveis e estão dispostos para mim e para você viver no dia de hoje. Quantos homens da Bíblia chegaram em dead end, chegaram em pontos ao qual eles falavam assim: não tem mais solução. O povo diante do Mar Vermelho, Davi diante de Moisés, Paulo em meio às suas prisões. Quantos homens chegaram a ponto de dizer: Deus, não dá mais, Senhor, nós vamos perecer, Senhor, nós vamos morrer, Senhor Deus, não tem mais o que fazer. Aonde nós somente dependíamos da mão poderosa do Senhor. E todas as vezes ao qual nós dependemos da mão poderosa de Deus, e todas as vezes que nós clamamos por ela, o Senhor se manifestou. O Senhor se fez presente. O Senhor não tem prazer em ver os seus filhos sofrer. O Senhor não tem prazer em ver os seus filhos perecer. O Senhor não tem prazer em ver a gente angustiado, atribulado, depressivo, ansioso. O Senhor não tem prazer de nos ver. Isso fere o coração de Deus. Faz sentido? Eu não estou dizendo que a nossa vida vai ser maravilhosa, não passaremos por aflições, mas há poder no nome do Senhor para nos tirar de todas essas circunstâncias. Há poder no nome de Deus para nos tirar de todo o buraco. Lamentações 3,18 diz: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Pega isso, meu irmão. E por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã e grande é a sua fidelidade. Isaías 50:10 diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver mais luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando lembramos dos feitos do Senhor em nossas vidas, mesmo em meio a angústias e desafios, dificuldades, tristezas, podemos encontrar esperança, paz, confiança e descanso. Devemos deixar a nossa mente se descansar no Senhor, o nosso coração se deleitar em Jesus, porque senão, meu irmão, eu e você, nós vamos colapsar, e o Senhor não tem esse desígnio e esse futuro para nós. Mas Deus sim tem paz, tem vida, tem refrigério e tem descanso. Confia no Senhor e lembre daquilo que Ele já fez. Queria te convidar a você fechar os teus olhos, porque eu creio que o Senhor ainda não finalizou o que Ele começou nessa manhã. Eu quero que você comece a lembrar das obras boas do Senhor que o Senhor já fez na sua vida, meu irmão. O Senhor alcançou a sua vida, o Senhor alcançou a sua família, o Senhor alcançou a sua casa, o Senhor mudou o seu coração, o Senhor mudou a sua sorte, o Senhor mudou o teu destino, o Senhor mudou a tua esperança, o Senhor te deu propósito, o Senhor vivificou o teu espírito, o Senhor compartilhou da sua vida contigo, o Senhor colocou o Espírito, a presença manifesta de Deus no seu coração. O Senhor te deu um novo nascimento. Você acha que o Senhor faria todas essas coisas para deixar você perecer hoje? Você acha que o Senhor teria mudado, te atraído, feito você viver tantas coisas com Ele, para achar que agora é o fim? Isso é engano, é mentira do inimigo. Nós precisamos sim entender que há processos do Senhor, mediante a desafios, há problemas que o Senhor usa para nos santificar, para nos ajustar, para nos purificar, para nos trazer para mais perto dEle. Nós precisamos entender o que Ele está fazendo e cooperar com Ele, mas nós não podemos deixar sermos consumidos. Lembra-se do que o Senhor já fez. Não é hora de largar a mão do Senhor, não é hora de questionar o poder de Deus, não é hora de pensar se Deus pode ou não pode, não é hora de deixar com que as nossas emoções nos sucumbam, não é hora de achar com que a nossa mente vagueie e comece a pensar coisas demoníacas e que desagradam o coração de Deus. Mas é hora agora de nos apegarmos ainda mais ao Senhor, é hora agora de confiarmos no poder de Deus, é hora agora de declararmos as verdades do Senhor ao nosso respeito. É hora agora de acreditar de que o mesmo Deus que operava no passado continua operando hoje, e nós como igreja viveremos e veremos uma onda de sinais, maravilhas e milagres no meio do seu povo, aonde é impossível para o homem, completamente possível para Deus. Eu creio, e essa é a minha oração quando eu orava sobre essa manhã. O Senhor colocou sobre mim uma inconformidade santa, e nós precisamos ter isso. Eu não irei aceitar o diagnóstico da terra e as mentiras do inimigo. Eu irei recusar e jamais irei me conformar com essas coisas. Quero dar uma boa notícia para você, e é o que eu creio. Nós vamos orar nessa manhã sobre isso. Você tem orado, você tem clamado, você tem buscado, você tem batido, você tem se sentido angustiado, oprimido, triste. Talvez você tenha encontrado um fundo do poço, mas o Senhor diz para mim e para você nessa manhã: eu ouvi, e eu estou me levantando, e eu vou agir. Eu vou mover, eu vou mudar. Eu vejo pela fé milagres sendo liberados sobre a igreja do Senhor. Eu vejo pela fé anjos de Deus, ministradores entrando e descendo e trazendo resposta para os seus filhos. Eu vejo os anjos de Deus trazendo novos diagnósticos do céu sobre as nossas causas. Eu vejo libertação da parte de Deus. Eu vejo mudança e destravar de destino em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos entrando numa temporada de sinais, maravilhas e milagres com o Senhor.
Eu creio que nós vamos experimentar da mão forte e mão poderosa do nosso Deus a favor do seu povo. Eu creio que Deus, Ele está pronto a liberar milagres e eliminar toda a pressão, porque eu quero falar uma coisa para você: quando a pressão aumenta, quando os desafios crescem, quando nós parecemos que vamos ser tragados, basicamente Deus está disposto a se mover, e o inimigo quer parar e confundir aquilo que Deus está fazendo, e ele sabe que ele não pode parar o agir de Deus, mas ele pode nos confundir. Então eu quero dar uma boa notícia para você: quando o calo aperta, quando a pressão aumenta, quando parece ser impossível, é que o Senhor está de pé à porta, pronto para se levantar e acusar o inimigo e julgar a causa dos teus filhos. Se está pesado, se está difícil, se está talvez muito difícil para você, se alegre no Senhor, pois o Senhor está pronto para responder a sua oração, pois o Senhor está pronto para trazer justiça sobre a sua vida, pois o Senhor está pronto para trazer vitória, libertação, salvação, cura, mudança de vida. Eu queria te convidar a você ficar de pé e me ajude, por favor, a não declarar isso sozinho. Eu creio que nós veremos coisas que nós só ouvimos falar até hoje. Eu creio que essa é uma manhã que o Senhor colocará fim em diagnósticos ruins da terra. Eu creio que nós vamos experienciar coisas nessa manhã. Nós vamos ouvir testemunhos a respeito dessa manhã, a qual há muito tempo era motivo de oração dos nossos irmãos. Quantos creem junto comigo? Não, me ajudem em nome de Jesus. Eu queria te pedir para que você levantasse as suas mãos. Nós vamos declarar essa realidade, nós vamos elevar a nossa fé, e então nós vamos orar. Começa a orar no seu espírito, começa a trazer a sua causa diante do Senhor agora. Ei, começa a clamar pela justiça de Deus, começa a clamar pelo teu milagre nessa manhã, começa a clamar para Senhor Deus, olha para mim, Senhor Deus, me tira desse lugar. Começa a pedir perdão se em algum momento você foi como esse salmista que duvidou da capacidade e do poder de Deus. E começa a dizer: Senhor, está pesado, Senhor, está difícil, Senhor, me ajude, Senhor, olha para mim, Senhor Deus, eu creio que essa é a manhã, que as coisas serão diferentes em nome de Jesus. Senhor, eu creio que essa é a manhã do meu milagre. Quantos creem? Não, vocês não entenderam. Quantos creem que essa é a manhã do teu milagre? Quantos creem que essa é a manhã da tua resposta? Quantos creem que essa é a manhã que o Senhor irá intervir na sua causa? Meu irmão, se você não tem fé para acreditar que Deus pode mudar a tua vida, eu não vou conseguir ter por você. Quantos creem que essa é a manhã que o Senhor há de intervir na sua causa? Quantos creem que essa é a manhã do seu milagre? Não, pelo amor de Jesus, vamos mais forte. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que declarar a cura, você tem que declarar a bondade. Sabe, você não declara vida sobre a sua vida, você não declara cura, você não declara o poder de Deus. Eu quero te ensinar, igreja. Nós precisamos combater o inimigo com a palavra do Senhor e declarar vida sobre nós. Deus te deu uma boca, Deus te deu um instrumento para você declarar transformação sobre você e sobre os outros. É hora de você usar. Não é hora de duvidar, não é hora de questionar. Eu creio que essa é a manhã do teu milagre. Tem alguém que crê junto comigo? Eu creio que é amanhã que o Senhor colocará um fim no diagnóstico destrutivo da terra. Tem alguém que crê comigo? Eu creio que é uma manhã de libertação. O pecado não vai mais te pegar. Quantos creem? Então começa a usar a tua boca agora e declarar a intervenção divina do céu sobre você. Começa a lembrar da bondade do Senhor agora. E começa a encher o teu espírito de fé. Começa a encher o teu espírito de fé. Começa a declarar a vida de Deus sobre você. Eu não aceito, Pai. Eu não aceito a depressão. Eu não aceito a angústia. Eu não aceito a ansiedade. Eu não aceito perder a minha família para o diabo. Eu não aceito, Senhor Deus, o meu casamento destruído. Deus, eu não aceito, Pai. Eu não aceito a opressão do inferno. Eu não aceito as mentiras sobre a identidade do inimigo no meu coração e na minha mente. Vamos. Há uma declaração do céu para mim e para você nessa manhã.